Olá a todos e todas, meu nome é Maria Vitória Mendes Araújo e hoje eu vou explicar uma das espécies de título de crédito. Mas então, o que seria a nota promissória? Seria uma promessa de pagamento, na qual ela vai documentar, de fato, uma prestação futura em que o devedor, também chamado de subscritor ou sacador, deverá realizar em favor do credor, também chamado de sacado ou tomado. Vou trazer um exemplo para exemplificar o que é a nota promissória. Vamos imaginar que eu vou numa loja de eletrônicos e eu faço a realização de uma compra de um celular com uma vendedora chamada Maria. Mas vamos dizer que esse celular custava em torno de R$ 1.000. Então, quando eu for realizar a compra com Maria, que ela vai perguntar, você de fato vai querer esse celular? Eu digo sim, eu vou querer. Ela vai constar a nota promissória, de fato, quanto eu devo a ela, que no caso seria em torno de R$ 1.000, e o dia específico que eu teria que pagar. E eu concordo com ela e vou para casa. Então, enquanto eu não pagar, essa dívida vai estar constada lá na nota promissória. Mas, quando de fato eu pagar, ela irá me dever essa nota promissória, fazendo com que de fato essa dívida seja paga. E essa obrigação de fato seja extinta e não precise mais assumir a dívida, até porque a dívida que tinha já foi paga. Então, isso é uma das formas de fato de garantir que a pessoa que estabelece um contrato, vamos dizer, ela aceita de fato realizar essa compra com outra pessoa, ela faça o pagamento, né, e não boicote. E também é importante lembrar de fato que ninguém é obrigado a sacar a nota promissória, tá? Ela de fato precisa vir de acordo com as vontades das duas partes, tanto o credor quanto o devedor. Como funciona a nota promissória? A nota promissória funciona como uma garantia de dívida entre pelo menos duas pessoas. Embora muitos ainda não celebrem negócios jurídicos sem assinar documentos, é essencial preencher pelo menos uma nota promissória. Mesmo que esse documento possa parecer antigo ou ultrapassado atualmente, seu uso é confiável e é válido. Esse documento também é uma garantia de dívida, pois permite que você ingresse com ação judicial, obrigando o devedor a pagar o débito em até 3 dias, sendo de fato um título executivo e extrajudicial. Isso significa que a qualquer momento, a partir da data combinada, os valores nela contidos podem ser cobrados na justiça. Para isso, você apresenta o título ao juiz, que intimará a parte devedora a efetuar o pagamento sob pena de multa. Além disso, você pode utilizar o valor com os juros de mora a partir da data de emissão do título. Como gerar a nota promissória? Para gerar a nota promissória ou preenchê-la é algo muito simples. Inclusive, você pode produzir a sua própria nota promissória feita à mão, ou comprar um modelo ali, que geralmente é encontrado em qualquer papelaria. Como também, fazer da forma mais moderna atualmente hoje, digitando os dados ali em seu computador, imprimindo e assinando manualmente, para ser válido. Em qualquer um desses casos, é muito importante que a nota promissória contenha algumas informações, Deve conter o nome do beneficiário, o nome do emitente, com dados de CPF ou CNPJ, o valor envolvido, os respectivos endereços, a assinatura, a data, O emitente é aquele que promete pagar, ou seja, quem tem a dívida. Já o beneficiário é quem recebe o valor. Outro ponto importante é que a nota promissória fica com o beneficiário. Vale lembrar que a nota promissória não admite a segunda via, que é a duplicata, justamente porque ela é criada pelo próprio devedor principal. Esse título por si só não exige o reconhecimento de firma, mas é obrigatório que conste de forma destacada o nome, a inscrição nota promissória, de preferência ali no cabeçalho da nota, porque esses dados são o que garantem a validade jurídica do documento. A primeira validade a ser observada ali é a data do pagamento, que é registrada no próprio documento. Portanto, é um dado essencial que não pode ser esquecido. Esse título ele não permite rasuras, pois é essencial o preenchimento correto da nota promissória para evitar qualquer prejuízo. As notas promissórias são regidas por algumas legislações. E quais são? Dentro do Decreto 57663 do ano de 66, está presente a Lei Uniforme de Gênebra. Essa lei é responsável também por determinar quais são os requisitos necessários para que se torne válida essa nota promissória. E aí, a ausência de qualquer requisito descrito nessa lei torna esse documento ineficaz. Então, mesmo que a pessoa esteja dentro do prazo, queira recorrer a esse direito de receber, ela pode perder esse direito se essa documentação estiver feita de forma incorreta. Apesar de ser um documento simples, eles têm algumas características principais, que como nossa amiga Vitória já descreveu,
precisa da identificação de quem está emitindo, a data que está emitindo, o local em que foi emitido, a assinatura da pessoa responsável por efetuar esse pagamento, a própria obrigação, o valor que será pago. Então, são diversas características. Também a quem será pago, quando será pago, como será pago, local que será pago. Então, assim, são diversos requisitos necessários para que esse documento seja válido. O artigo 70 dessa mesma lei determina que existe um prazo pelo qual a pessoa pode recorrer ao direito de receber. E esse prazo se limita a 3 anos. Então, 3 anos se passaram. Caso esse prazo tenha extrapolado, eu perco automaticamente o direito de recorrer a esse valor. A nota promissória visa especialmente garantir a existência de um compromisso. Então, assim, é uma espécie de contrato. Então, em via de regra, existe o direito de recorrer, é justamente essa a função dela, garantir que existe aquele compromisso de efetuar um pagamento. E se a pessoa não paga, eu tenho o meu dever, né, o meu direito, na verdade, o direito de ir em busca desse pagamento e comprovar que aquela pessoa tem a obrigação de me pagar. Quais são as características que a lei determina que existe, né, para aquela nota promissória? A primeira é a literalidade. Então, assim, se a nota se compromete a pagar um determinado valor de R$ 2.500, ela não vai além daquela obrigação, ela só vai até aquilo, entende? Então, ela se restringe àquele valor. A nota, ela também é autônoma, ela é independente. Então, ela é desvinculada da razão pela qual ela foi criada. Ela é uma coisa à parte. Então, assim, ela pode servir para outros propósitos e entrar em circulação. E aí, quando ela entra em circulação no mercado, ela atende a outro aspecto, que é a abstração. Ela se torna abstrata e a obrigação se desvincula da pessoa a qual a gerou. Por exemplo, se foi uma pessoa jurídica que gerou aquela nota e ela entrou em circulação, ela se desprende, se torna como se fosse uma nota qualquer, e aí outra pessoa ficaria responsável por receber aquela nota, entendeu? É uma garantia e pode entrar em circulação. E a última característica é a execuibilidade, que é basicamente a questão da existência do direito, né? Ela cria um direito para a pessoa, um direito jurídico, de recorrer na justiça. Então, ela tem ali uma garantia, ela gera uma garantia, gera uma obrigação, gera um dever, gera um acordo entre as partes, então é um negócio jurídico, entende? E aí nós temos diversas outras leis mais gerais, né, mais abrangentes, presentes no Código Civil, leis que falam de obrigações, de prazo, nulidades. Então, são diversas leis que também não se aplicam não só à nota promissória, mas também a outros tipos de contrato. E aí a gente tem, eu vou ler para ficar mais fácil. Então, a gente tem o artigo 104 a 232 dos fatos jurídicos, tem questão de obrigações, do artigo 233 ao 285. Temos a legislação relacionada a adimplemento e extinção das obrigações, que é do artigo 304 ao 388. Da prescrição e da decadência também é aplicável à questão da nota. Então, tem o artigo 189 a 211. Então, são diversas legislações que podem ser abrangidas por essa nota. A exemplo da parte de adimplemento, a gente pode também trazer como perdas e danos. Se a pessoa ajuiza, né, tem um inadimplemento, eu ajuizei a ação, eu também posso exigir as perdas e danos. E aí, de acordo com o que o juiz determinar, a gente consegue, sim, ir além dessa obrigação. Então, assim, existem diversas legislações que podem ser aplicadas, né, relacionadas. Isso vai variar de acordo com o caso, então é algo muito abrangente, né, vamos dizer assim. Então, basicamente é isso. No que tange à circulação da nota promissória, basicamente vai ser a transferência dos direitos creditórios, que serão representados nessa nota. Por ser um título à ordem, vai circular por endosso, e sua transferência pode ser feita através de assinatura no verso da folha, no anverso da cártula, em termos mais jurídicos. E é importante salientar a diferença entre endossante e endossatário. O endossante vai ser o beneficiário que vai transferir o direito, e o endossatário vai ser o novo credor. É importante salientar que há uma diferença entre endossante e endossatário. Endossante é o beneficiário que vai transferir o título, já o endossatário será o novo credor. Além disso, há uma diferença entre cheque e nota promissória. Cheque refere-se a pagamento destinado a banco ou entidades bancárias. Já a nota promissória vai formalizar uma dívida. Em relação aos tipos de endosso, há dois a serem destacados: o endosso em branco e o endosso em preto. O endosso em branco é aquele onde está a assinatura do endossante e é realizado através da entrega, ou seja, o beneficiário vai informar que não é mais
o endosso. E esse tipo de endosso será realizado com a entrega. Já o endosso em preto é aquele que o novo credor é apresentado através de uma indicação expressa. Garantias cambiais são mecanismos jurídicos que vão assegurar o pagamento, ou seja, esse tipo de mecanismo vai efetivar que o pagamento seja feito, ou pelo menos assegurar. E há duas formas. A primeira chama-se solidariedade solitária dos signatários e a segunda, aval. A responsabilidade solidária dos signatários revela que todos que assinarem a nota promissória estão responsáveis de maneira solitária pelo pagamento. Ou seja, o devedor pode escolher um credor para fazer o pagamento de maneira integral. E essa solidariedade chama-se cambial, porque ela decorre da natureza do título, independe da sua relação causal. O segundo ponto, a segunda maneira, é aval, que é a garantia pessoal dada por terceiro, que será denominado avalista, em favor do devedor principal ou de qualquer obrigado. Pode vir tanto na nota promissória ou em qualquer outra folha anexa, desde que venha a expressão por aval e em seguida com a assinatura do avalista. É importante salientar que, diferente do endosso, que transfere o direito, o aval ele vai garantir o pagamento, ele vai garantir, vai assegurar que o pagamento seja efetivado. Bom, pessoal, agora a gente vai falar em relação à nota promissória, quanto à sua importância no ordenamento jurídico, em relação a exemplos práticos e também no pensamento dos tribunais superiores, quando a gente fala em relação à jurisprudência e uma súmula vinculante em decisão do STJ. E aí a gente vai compreender como funciona o pensamento dos tribunais superiores em relação a esse título de crédito que é tão usado na prática e em diversos conteúdos que a gente vai conseguir compreender. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em relação à nota promissória, a gente tem que entender que ela tem justamente utilizada como uma garantia em relação a uma dívida que vai ser paga em um momento posterior. Ou seja, existem duas partes e até uma terceira pessoa que pode estar envolvida nessa relação. E nessas duas partes que são as principais em relação à pessoa que é o beneficiário, ou seja, aquela pessoa que vai receber o pagamento dessa dívida em um momento posterior. E aí a gente também vai ter o emitente, que vai ser a pessoa responsável por fazer esse pagamento ao beneficiário. Então a nota promissória vai servir justamente como comprovante. Então ela é uma garantia para que o beneficiário, a pessoa responsável por receber essa dívida em um momento posterior, não seja prejudicado na relação jurídica, já que esta promessa deve ser garantida e deve ser cumprida. Então, ela vai ser justamente uma garantia no ordenamento jurídico. E aí, quando a gente fala em relação a exemplos práticos, a gente pode pensar em um exemplo deles no caso de empréstimo entre familiares. Por exemplo, vamos supor que João ele tem uma loja de artigos religiosos. E essa loja, por motivos em que João não está indo bem na administração e não contratou um profissional específico para ficar na administração dessa empresa, ele simplesmente pede um empréstimo para conseguir arcar com as dívidas internas à sua sobrinha Alice. João e Alice entram no acordo de que ele vai pagar a quantia que ele pegou em uma data posterior, por meio de notas promissórias. Então, João pegou uma quantia de 12 mil reais. E aí eles acordaram que mensalmente João vai pagar em 12 notas promissórias R$1.000. Então, João justamente vai fazer esse pagamento a Alice posterior por meio destas notas, que vai funcionar como uma garantia para a Alice, para que ela tenha o recebimento desta quantia que ela está emprestando. E aí a gente pode ver um exemplo prático de como as notas promissórias elas são utilizadas em empréstimos entre familiares e também empréstimos entre amigos. Se a gente substituísse esta pessoa que está fazendo este empréstimo a João e essa pessoa não fosse sua sobrinha, fosse o seu amigo, um amigo seu que estivesse emprestando esta quantidade de dinheiro. O mesmo caso também pode ser aplicado em relação a contratos de compra e venda, em que as pessoas entram em um contrato não apenas formal, mas essas pessoas podem entrar em um contrato verbal, no qual elas acordam entre si, entram em um consenso de fazer o pagamento por meio de notas promissórias, em caso em que justamente a pessoa que está adquirindo, o adquirente, não tem a quantidade correta, o dinheiro de fato completo para fazer o pagamento de uma casa, por exemplo, que custa R$100.000. E essa pessoa só tem R$80.000 e entra em um acordo de fazer o restante do pagamento em notas promissórias de R$2.000, de R$1.000, até completar o valor que é justamente o valor da casa. Então, as notas promissórias, elas são utilizadas de diversas maneiras em relação aos contratos e acordos que acontecem no nosso cotidiano. Não somente, como eu citei, entre parentes, entre empréstimos, mas também em relação a contratos que podem ser utilizados para que exista essa garantia, para que as pessoas consigam fazer contratos em que seja possível um acordo, um consenso, além do que nós já conhecemos. Então, as notas promissórias servem justamente para esse uso.
E para finalizarmos, nós iremos falar em relação a uma jurisprudência que envolve o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em sua súmula vinculante 504. Quando a gente para pensar em relação à súmula vinculante 504, a gente precisa entender que o seu conteúdo está relacionado ao prazo das notas promissórias, que neste caso a gente vai citar que é justamente o prazo de 3 anos após a data de vencimento do emitente, ou seja, a pessoa responsável por realizar o pagamento. Então, após a data de vencimento, ele vai ter 3 anos para que essa dívida não prescreva. E existiam diversas controvérsias em relação a esse prazo para que pudesse existir exceções e saber de fato o entendimento sobre a compreensão e interpretação deste artigo na prática. Portanto, o STJ decidiu que em relação às ações minotórias, ou seja, quando a dívida é já liquidante, quando essa dívida já prescreveu, como que vai funcionar o prazo para que de fato ocorra o pagamento. E aí o STJ decidiu que esse prazo vai ser de 5 anos. Então, a nota promissória vai ter 5 anos para, de fato, ter a sua prescrição, para ter o seu vencimento em relação a essa dívida. Então, nesse prazo de 5 anos, vai ser após a data de vencimento.